A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez junto comigo para nós poder estudar mais um pouco da palavra de Deus. Deus os abençoe. Chegamos ao final do trimestre, hoje é a lição 12, onde estaremos meditando na nossa lição da editora Betel. Nós já meditamos vários temas importantíssimos e hoje é a lição número 12, voto é dízimo. Um tema que precisa ser tratado seriamente, tá? Com temor ao Senhor. Textuário nosso disse no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Já nos vemos aqui alguma questão importante. Todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara. Passar debaixo da vara aqui significa ser contabilizado, ser contado. Então Deus aqui, Ele não faz separação, tá? Nesse contexto da ovelha ou do gado, que seja pequeno, grande, médio, se está fraca ou com saúde, doente. Não, de tudo que passar na contabilidade, que tudo que for entrada, vamos dizer na nossa linguagem de hoje, tá? Tem que se tirar o dízimo, que é santo ao Senhor, de tudo que for contabilizado como entrada, tá? Isso já nós vemos aqui no termos gerais. A verdade aplicada diz: a contribuição para a obra do Senhor deve ser feita com alegria e regocijo no coração, pois é um grande privilégio poder ofertar e dizimar para a causa do Mestre. Aqui nós já temos uma questão também importante, entender quando nós temos alegria e regocijo no coração. Jesus disse, Paulo fala, que Jesus disse, tá? E com certeza ele disse que é melhor dar do que receber, né? Há mais prazer em dar do que receber. Quando é que eu tenho mais prazer em dar do que receber? Quando eu compreendo que, a partir do momento, né, que eu faço parte do grupo que dá, no lugar do grupo que recebe, o grupo que dá é aquele grupo que sempre tem para dar. De alguma forma, de alguma maneira, ele produz, tá? Fundos, vamos dizer assim, produz o recurso para abençoar as pessoas. Ele sempre dá. Agora, quem recebe, tá? É a outra parte que lamentavelmente está sem condições naquele momento, está precisando de receber. Agora, Jesus, né, está dizendo que mais feliz é aquele que está no grupo que dá, de fato, porque o grupo que recebe é porque está precisando. Então aqui é uma questão de princípio, de visão, de sabedoria, de qual grupo você quer fazer parte. Daqueles que dão, ou seja, sempre tem para dar, ou daqueles que sempre estão recebendo ou sempre querem receber. Por quê? Porque nunca tem para dar. Tá? Eles sempre estão passando por necessidades, e nós vamos ver mais para frente como acontece isso, porque Jesus disse que os pobres sempre tereis entre vós, tá? Isso é uma questão interessante. Isso Jesus fala em Mateus 26, versículo 11, tá? Porquanto sempre tendes convosco os pobres. Mas Jesus não está dizendo que essa é uma condição determinada, que é uma condição de maldição. Não. Nós vamos ver daqui a pouco porque muitas pessoas não conseguem sair desta situação de dependência. Vamos lá. Objetivos da lição: primeiro, explicar a importância dos votos e dízimos. Segundo, ensinar que dizimar é honrar a Deus. Mostrar a necessidade de investir no reino de Deus. Há 3 pontos, explicar a importância dos votos, ensinar que dizimar é honrar a Deus e mostrar a necessidade de investir no reino de Deus. Textuário, Levíticos 27, versículos João 4 e o 32. Ok? Vamos para a introdução?
A santidade de Deus exige disciplina e padrões que o homem deve honrar e obedecer. No passado para Israel e no presente para a igreja, esses padrões são essenciais para viver em santidade conforme Deus ordena, ok? Então vamos ver aqui alguns princípios de disciplina, tá? Disciplina e padrões. Realmente, quando você pega o termo disciplina, vem do discípulo, daquele que aprende, né? Daquele que está disposto a aprender, tá? A Bíblia Sagrada, no tempo, tá, do Antigo Testamento, isso vai nos deixar bem claro: Deus está ensinando um povo, Deus está passando para o povo, tá, alguns princípios, alguns padrões que, se o povo seguir, tá, esses padrões essenciais, esses princípios essenciais, eles, disse o Senhor, que comerão o melhor da terra. Ou seja, há prosperidade para aqueles que seguem a orientação de Deus, tá? Quando eu digo prosperidade, não interprete isso como você ter um carro zero todo ano e ter uma mansão. Não estou falando disso, tá? Mas estamos falando de ter o necessário, tá? De você saber administrar seus bens e ter o suficiente, tá? O necessário para a tua vida, ok? Vamos já para o votos e dízimos, a parte 1, que será dividido em 3. Primeiro ponto, o subponto, né? Os votos, o próximo, as bênçãos pela obediência, e depois os dízimos. Vamos já para votos e dízimos. O voto particular de uma pessoa era opcional e voluntário e de caráter muito especial. Já o dízimo não era opcional, e sim uma determinação da parte do Senhor. Então, a primeira questão é que o voto é opcional, tá? Opcional, voluntário, tá? E de caráter muito especial. Então, a pessoa tem que encarar isto, tá? Se ele está fazendo um voto, ele está escolhendo fazer o voto, é opcional. Já o dízimo, não. Já o dízimo está dentro de um programa que Deus coloca para a educação financeira. Eu gostaria que você pegasse bem isto. Dízimo está dentro da teologia bíblica. É uma educação financeira de Deus para seu povo, para que seu povo possa crescer, melhorar a sua vida, ok? Vamos, durante a ministração, a gente vai esclarecendo melhor. Os votos. O voto era algo de suma importância e poderia ser feito em agradecimento por bênçãos recebidas, como também por necessidade de receber um favor. Ana fez um voto. Você lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela era estéril e, dentro das suas circunstâncias, dentro do contexto social onde ela vivia, ser estéril era ter essa pessoa como uma pessoa que estivesse debaixo de maldição. As pessoas interpretavam que aquela pessoa estaria sendo castigada por Deus ou amaldiçoada por Deus porque não estava tendo filhos. E Ana ficava angustiada com isso, e ela, no seu desespero, fez uma oração e disse, fez um voto, né, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, né? Então ele está fazendo um voto dentro desse momento de aflição. Ela pede um filho e Deus lhe dá, e ela cumpre o seu voto, que é entregar o filho para Deus, porque ela reconhece que ela era estéril e aquilo que veio de Deus, ou seja, o filho, tá, realmente é uma ação sobrenatural. Ela reconhece que Deus lhe deu o que ela pediu, tá? E depois ela tem mais filhos. Então o voto é opcional, tá? E normalmente as pessoas fazem este voto no meio de uma aflição. Jacó também fez um voto quando ele está em aflição, fugindo, né, do seu irmão. E ele, no meio do deserto, no meio da fuga, ele disse: se Deus for comigo, né, está fazendo o voto, se Deus for comigo e me guardar neste caminho, e certamente
te darei o dízimo de tudo que me deres. Tá? No texto, né, completo, tá? Você vê que sempre coloca se Deus for, e se Deus, tá? O que ele está dizendo? Eu reconheço que a presença de Deus, tá, vai me trazer resultados positivos. Eu reconheço que a presença de Deus é tudo que eu preciso. E em agradecimento a esta presença de Deus, tá, eu vou dar o dízimo. Agora, muito cuidado, voto, tá? Como já dissemos, deixamos claro, é uma questão de iniciativa própria, voluntária. Por quê? Tá? Porque Deus não se move, tá, à base de troca. Tá? Não é porque você vai fazer um voto, Deus é obrigado a fazer algo. Não, Deus não se move à base de troca. E por isso deveria ser evitar votos, principalmente votos precipitados. O sábio Salomão, ele aconselha: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então Deus deixa claro: melhor é que não votes do que votares e não cumpres, não cumprires. Por quê? Porque Deus não se move à base de troca. Você pensa que você quer mais a bênção do que Deus quer te abençoar? Tá? Olha só, tem pessoas que interpretam Deus como um Deus carrasco, onde Deus quer deixar eles sofrendo até o máximo para depois lhes abençoar. Não, Deus tem mais prazer, tem mais desejo, tá? Deus tem mais vontade de te abençoar do que você mesmo pedir a bênção, do que você mesmo buscar a bênção. Aliás, muita gente não é abençoada, não porque Deus não está pronto a lhes abençoar, porque as pessoas têm preguiça de orar, têm preguiça de buscar, tá? Não se dispõem, tá, a buscar aquilo que Deus tem para eles. Então, não precisa, tá? Não precisa você fazer um voto, não precisa tentar negociar com Deus, tá? Seja comprometido com Ele. Seja comprometido. Disse o Senhor: se ouvires a minha voz atentamente e fizerdes tudo que eu vos mando, comereis o melhor da terra. Ou seja, não precisa você tentar me comprar, eu quero te abençoar. Isso que Deus está dizendo. Agora, o texto ainda em Números 30, 2 ao 9, é importante nós meditarmos. Diz assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor, não poderá quebrar a sua palavra, tá? Mas terá que cumprir tudo o que disse. Ou seja, pode fazer, não é problema. Agora, quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto, ou seja, é uma moça solteira, mas se o pai a proibir quando souber do voto, o Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. E da mesma forma, se uma mulher que vive com o seu marido fizer um voto, o marido poderá confirmar ou anular qualquer voto. Números 30, versículo 2 ao 9 e o 13. Você pode ler o texto completo. O que está colocando aqui? Deus é uma pessoa que Ele colocou o pai como autoridade na casa e Ele colocou o marido como cabeça da casa. E o próprio Deus respeita essa autoridade de liderança. Então, se a moça, diz aqui o texto, fez um voto, tá? Aquela moça na ansiedade, ou na alegria, ou no desespero, ela fez um voto dizendo que ia dar um valor X, tá? E aquele valor, né, ela fez o voto, o pai não sabia, e ela consegue a bênção. E quando consegue a bênção, fala para o pai: pai, eu fiz um voto para levar este recurso financeiro, tá? Vamos colocar um valor, tá? Vamos colocar um valor assim, 50 mil, tá? Eu fiz um voto, Deus me concedeu, e tudo que eu tinha de fundo de garantia, seguro, era 100 mil, e eu fiz um voto de dar metade, e eu estou levando 50 mil para a igreja. Agora, se o pai, olha só, se o pai lhe proibir anular o voto, né? O pai diz assim: minha filha, dá-se o dízimo disso, mas a casa está precisando, a gente tem contas para pagar, e tem muita conta atrasada, está difícil a situação,
me dá o dinheiro, tá? Leva seu dízimo à casa do Senhor, mas o restante me dá, eu preciso. Olha só, o Senhor a livrará, porque seu pai a proibiu. Deus respeita a autoridade paternal, tá? Isso é importantíssimo nós entendermos, tá? O pai tem autoridade. Agora o texto completo aí, tá, que eu coloquei entre colchetes, né, que não dá para colocar tudo, mas você lendo o texto, diz assim: se o pai souber do voto da moça e ele consentir, aí o pai não pode voltar atrás, tá? Porque ele consentiu, e se ele voltar atrás, o Senhor cobrará dele, tá? Aí é uma responsabilidade. Líder tem que ser homem de palavra. Da mesma forma é a mulher. Se a mulher fizer um voto, tá, também, tá, o marido pode confirmar ou anular. Ele é a autoridade, ele é o líder da casa, tá? Nos tempos de Jesus, alguns fariseus queriam agir de forma oposta. Veja em Marcos 7, 10 ao 12, né? Jesus, ele coloca a questão para alguns religiosos fariseus, tá? Jesus disse assim: olha só, Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda de vocês que vocês poderiam receber de mim é corbã, tá? Isto é, oferta dedicada a Deus, né? Ela fez um voto, né? Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Olha o que Jesus está dizendo, tá? Você tentar anular a autoridade do pai, diz, você não pode. Se o próprio Deus honra a autoridade do pai, honra a autoridade do marido, diz, quem é você religioso para tentar anular o que está escrito, tá? Honra teu pai e a tua mãe é o princípio, né? Houve um voto, né? Talvez um voto precipitado, mas é uma corbã, como diz aqui, tá? Mas se o pai disser: meu filho está anulado, ou minha filha está anulado esse voto, ou a esposa, né, está anulado esse voto, tá? Deus respeita, tá? Há uma necessidade aqui, tá, dessa pessoa, né, desse recurso, e Deus respeita a decisão do pai, tá? Mesmo, perceba que esse voto foi feito a Deus, tá? Mas o pai tem autoridade para anular ou confirmar o voto. Amém? Vamos para frente. Uma bênção, as bênçãos pela obediência. O desejo de Deus sempre é de abençoar o seu povo, mas a fé verdadeira é uma exigência divina para que isso ocorra. A prosperidade está em ter a presença de Deus. Veja, quando eu coloco aqui, mas a fé verdadeira é uma exigência, por quê? Porque a fé verdadeira, ela leva as pessoas à obediência, mas a essência é a fé. Quando eu creio que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, eu faço o que Ele me manda fazer. Agora, quando eu não creio que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete, aí eu não obedeço a sua palavra, ok? Então a base aqui é a fé. Não importa o local, você pode estar no deserto, tá? Você pode estar numa situação difícil, Deus vai fazer florescer você no deserto. A prosperidade está em ter a presença de Deus, e nós temos Deus pela fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se eu quero algo de Deus, eu tenho que crer que Ele é real. Veja que Ele disse: creia que Ele existe, real, tão real como o ar que você respira, tão real como o som da minha voz que você está ouvindo, real.
tá? Como uma pessoa que você talvez esteja vendo nesse momento, ou como você mesmo está se vendo tuas próprias mãos, Deus é real. Então você tem que crer que Deus, diz, Ele está presente sempre contigo. Em Gênesis 26, 22 temos um exemplo. Isaac, Isaac ele estava numa situação, num local onde não havia água, e ele cava um poço, tá? E Deus faz que o poço dê água. E disse a Bíblia, tá? Em todo esse capítulo 26 de Gênesis, que os filisteus, que eram inimigos dele, tá? Que eram vizinhos que não gostavam dele, fazem pressão, tá? Pressionam Isaac para sair daquele local. E Isaac não briga, ele simplesmente deixa e vai para frente. O poço, os filisteus tomam o poço dele, literalmente. Vai mais para frente, Isaac cava outro poço e novamente Deus abençoa, tá? E dá água. Os filisteus cavavam e não dava água. Isaac cava e dá água. Os filisteus correm de novo, pressionam de novo, Isaac vai para frente de novo e cava outro poço. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Olha as palavras de Isaac. Isaac está dizendo: não importa, tá? Não importa onde eu esteja, não é o local a questão. A questão é que eu estou com Deus. A questão é que o Senhor é quem me alarga ou me faz crescer, tá? Crescemos nesta terra, tá? Nesta terra onde eu estou. Por que eu prospero onde eu estou? Porque não é a questão onde eu estou. A questão é que Deus está comigo. Amém? Essa é uma questão importantíssima da presença de Deus em nossa vida. O termo dízimo, vamos lá, dízimos. O termo dízimo indica a 10ª parte. Tudo que o cristão faz para o Senhor deve ser feito com prazer. Deus se preocupa com a prosperidade do seu povo e lhes ensina princípios da administração financeira e de prosperidade. Daqui a pouco eu vou ser mais claro nesse ponto, mas já fica na tua mente que o dízimo, tá, não é uma coisa meramente religiosa. Para o contexto, ou dentro do contexto judeu, não existe divisão entre a vida espiritual, e a vida material natural. Não, o povo judeu, para o povo judeu, só existe uma vida, a vida espiritual, tá? Essa vida material está entrelaçada com ela. Então, um afeta o outro, ok? Então vamos ver aqui. Ter domínio sobre o dinheiro ou ele ter domínio sobre nós. É uma questão de aprender a ser responsável e ter ordem correta das prioridades da vida. Jesus disse: ninguém não vem com a conversa que você pode. Diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então Jesus disse: não tenta o impossível. Veja só, servir a dois senhores. Então um senhor te manda ir para esse lado e outro senhor te manda ir para esse lado. Dá para ir para os dois lados? Dá para você se dividir no meio e ir para os dois lados? Não dá. Tá? Pessoas que tentam agradar um senhor ou outro não saem do local, não saem. Veja, se eu quero ir para lá, eu dou um passo para lá. Não, eu penso em agradar o outro senhor, eu dou outro passo para lá e depois eu volto para cá. Isto é, no final do dia, passo para lá, passo para cá, voltando, eu não vou sair do lugar. Vocês estão entendendo, tá? Que quem quer ser servo do dinheiro, quem se deixa levar pela avareza, quem é dominado por amor ao dinheiro, tá? Quando o dinheiro domina, esta pessoa já se tornou escravo. Então, quem é teu Senhor? Tá? Deus ou o dinheiro? E Deus nos disciplina para sermos livres de tudo,
tá? Não é só livre do inferno, também livre da prisão, tá, do dinheiro, porque pessoas que são presas ao dinheiro, elas não têm prosperidade, elas sempre estão endividadas e sempre estão indo de mal a pior. Vamos ver o dízimo no Antigo Testamento. Abraão deu o dízimo, vamos ver o voto de Jacó e as bênçãos de ser dizimista. Dízimo no Antigo Testamento, o dízimo é a parte do Senhor. O dízimo antes da lei segue o princípio da gratidão. Há o reconhecimento da grandeza de Deus. Já na lei segue o princípio da educação para o reconhecimento da grandeza de Deus. Eu quero que você entenda isto. A nação hebreia está nascendo, tá? A nação hebraica, não, ou hebreia, tá? Nasce com Abraão, né? Abraão é o pai, né, da nação, e ele se multiplica no Egito, e depois, na saída do Egito, no deserto, tá? Deus, através de Moisés, vai formatar, né? vai organizar a nação hebreia. Só que nesta organização, Deus trata eles como uma criança que precisam de educação. E é aí que vem a lei, tá? Como um princípio da educação. Mas antes da lei, o dízimo já existe e o princípio é a gratidão. Bom, Abraão dizimou, isto é, antes da lei. Tá? A primeira menção do dízimo na Bíblia foi quando Abraão se encontrou com Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão e a seguir ele dá o dízimo. Melquisedeque abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Entenda muito bem isto. Antes da lei, tá? Por que Abraão dá o dízimo? Porque há um reconhecimento claro aqui no texto. Melquisedeque disse: Deus é o possuidor dos céus e da terra. Primeiro ponto é esse. É a Deus que pertence tudo que está no céu e na terra. Tudo, tá? O ser humano aqui é um peregrino, é um estrangeiro, não tem nada, tá? Tudo pertence a Deus. E outro ponto, Ele entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Todas as vitórias, está dizendo, a vitória na vida de Abraão veio de Deus, tá? Então, quando eu reconheço que tudo é de Deus, e quando eu reconheço que todas as vitórias que eu tenho não são pelos meus recursos naturais, mas porque Deus agiu ao meu favor, então eu sou grato e dou o dízimo. Abraão deu-lhe o dízimo, tá? Então aqui esse dízimo é uma ação de gratidão, de reconhecimento. Amém? Essa é a primeira questão que nós vemos aqui com Abraão. Jacó, neto de Abraão, ele também declara a grandeza e majestade de Deus e só então faz um voto. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, o Senhor me será por Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, duas coisas que eu deixei sublinhado aqui: se Deus for comigo, tá? Porque quando Ele é comigo, tá? Não importa as circunstâncias, não importa as adversidades. E você que já leu a Bíblia, você sabe que Jacó, o salário dele foi mudado várias vezes, né, por interesses pessoais de alguém. Mas como Deus era com ele, não importa as circunstâncias externas, é Deus que lhe dá a prosperidade. E Jacó entende: se Deus me dá, tá, é dele que vem tudo, certamente darei o dízimo. Ou seja, eu vou reconhecer isso. Nada mais simples, nem nada mais claro de que eu ser grato a Deus, tá? Isso é uma lógica clara. Ele me deu, estou sendo então grato ao Senhor, tá? Lembrando, o meu dízimo está me lembrando que é dele que veio, tá, toda essa prosperidade
que eu tenho. A bênção de ser dizimista. É importante sabermos que a prática de dizimar não era restrita a Israel, no Antigo Oriente Médio, existia entre os gregos, egípcios e mesopotâmios, entre outros povos. Pelos relatos acerca de Abraão e Jacó, vimos que o dízimo não foi estabelecido em Israel pela lei mosaica. Tá? Isso já ficou claro. Tá? Então, não existe essa questão, não, o dízimo é da lei. Não foi estabelecido pela lei. A lei deu conteúdo e forma à prática do dízimo. Tá? O que fez a lei foi organizar o que já existia. Isso é importante você entender. Tá? O dízimo não é estabelecido pela lei. Tá? A lei só organiza, padroniza a questão. O contexto cultural é uma sociedade onde se praticava a suzerania. Talvez você não sabia, tá? Mas quando Moisés escreve o contexto da aliança de Deus com o seu povo de Israel, é um contexto onde se pratica a suzerania. O que é isso? Existem os senhores suzeranos, que são os donos das grandes terras, que fazem acordo com os vassalos. Quem são os vassalos? Pessoas que desfrutam do favor desse. No Egito, vamos ver essa prática, em Gênesis 47, quando se exige que uma quinta parte, ou seja, 20%, seja dado a Faraó, e as outras 4 partes, ou seja, 80%, seria do vassalo. Mais para frente eu vou explicar claramente isto, tá? Mas você vê em Gênesis 47, 20, 23, 24, só vendo o contexto cultural, tá? José estipula a suzerania no Egito. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Então disse ao povo: aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte, 20%. Os outros 4 quintos ficarão para vocês. Esta é uma questão, tá? Do suzerano, senhor suzerano, tá? E o vassalo. Tá? Então esse contexto onde eu não tenho terras e a pessoa me dá a terra para eu morar naquela terra, ainda me dá semente, tá? É uma questão de favor daquele senhor. As pessoas estavam passando fome, não tinham mais terra, não tinham o que cultivar na terra, não tinham semente e não tinham terra. Então José lhes dá a terra, lhes dá a semente. Só que em agradecimento a este favor que José está lhes fazendo, eles deveriam dar 20%. Tá? Esse é um contexto então da suzerania, ok? Só deixando bem claro para você, já vou explicar melhor daqui a pouco essa questão. Dízimo no Novo Testamento. Temos o tempo da graça, o caminho da prosperidade e semeando muito. 3 subpontos. Vamos destacar o dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento não encontramos tantos textos que mencionam a prática de dizimar como no Antigo Testamento. Tá? Às vezes isso leva alguns a se precipitarem em afirmar que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja. Algumas pessoas se precipitam. Embora é bom lembrar que a omissão não invalida a doutrina, tá? Apesar que não existem tantos versículos quanto no Antigo Testamento, tá? Mas isso não invalida, tá? O que está escrito, tá? A falta de versículos suficientes, tá? No mínimo temos 10 versículos que nos falam direta ou indiretamente sobre o dízimo no Novo Testamento, tá? Nosso tempo é pouco, né? Mas vamos tentar ser claros aqui. Em nenhum momento se afirma na Bíblia que o Novo Testamento se destinava a ser o instrumento único que vai estabelecer as doutrinas válidas da igreja. Olha só, tem pessoas que dizem: não, o Novo Testamento é o que vale. Onde é que está escrito isso? Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada para Deus.
toda a Escritura. Tá? Algumas pessoas, por conveniência própria, querem invalidar, tá, a questão do Antigo Testamento, né? E eles colocam que a lei e a graça, né, são coisas diferentes. A lei era para o Antigo Testamento, agora estamos na graça. Mas eu quero que você pense um pouquinho comigo. A lei e a graça estão presentes do Gênesis ao Apocalipse, tá? Pensa bem, vamos pensar aqui. Olha só, eu fiz um quadro aqui para você compreender melhor. Primeiro ponto, eu quero que você atente, tá? Aqui, ó. O que é a igreja? A igreja é o quê? A igreja é a comunidade de todos os que creem, ou de todos os crentes, tá? Eu errei aqui, né? De todos os que creem, na verdade seria, na palavra de Deus, não importando a época. Igreja é isso. A igreja é composta das pessoas crentes em Jesus Cristo, dos que creem naquilo que Deus disse. Veja no jardim, quando se crê no que Deus disse, tá, sobre, no caso, a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva são a igreja do Senhor. Sim, por quê? Porque estão crendo no que Deus disse. Eles são a igreja dentro da teologia bíblica, né? A eclesiologia, nós denominamos isso igreja jardim, tá? Então a igreja existe já lá no jardim quando creem, tá? Quando se crê. Quando não se crê, eu não sou mais parte da igreja. Quando eu creio, eu sou parte da igreja. Veja, Abraão, o Senhor, disse Paulo, né, que o Senhor Deus pregou o evangelho a Abraão e ele creu, tá? E isso lhe foi imputado por justiça. Deus declara justo Abraão. Por quê? Porque creu no que Deus disse. Deus disse o que, Abraão? Deus disse: você vai ter filhos, a tua semente vai ser uma bênção. Através dos teus filhos, através da tua semente, todas as famílias serão abençoadas. Abraão creu nisso. Creu, então é igreja. Após a vinda de Jesus, após a morte de Jesus, veja, quando as pessoas creem no que Deus disse, tá, sobre o Filho, né, sobre o Verbo encarnado, as pessoas são justificadas também. Então, crer no que Deus disse sobre o Filho te justifica, Deus te declara justo porque você creu no que Ele disse a respeito do Filho. Assim no jardim, assim com Abraão, e assim, tá? Nosso tempo é pouco, não dá limite, mas são exemplos gerais aqui, que eu peguei início, meio e fim, tá? O fim não, né? Um pós, tá? Jesus, tá? Que o crer é a essência. O termo, essa palavrinha que as pessoas usam, tempo da graça, como oposto ao tempo da lei, foi usado no início por Scofield, mas foi usado didaticamente e não para expressar a doutrina da teologia bíblica, tá? Não tem oposição. No Antigo Testamento, Deus tem um povo. Quem faz parte do seu povo? Os que creem. Paulo explica claramente que os filhos de Abraão não são aqueles que nascem segundo o sangue, mas sim todos aqueles que creem naquilo que Deus disse. Estes são filhos de Abraão, tá? Então, o crer é a questão. Eu quero que você entenda isto. Não existe, tá, teologicamente, esta questão deve de ser tempo da lei, tempo da graça, como se fossem opostos. A lei existe no início do jardim e vai existir até o fim. Mas como a lei no jardim? Existe. Eu só vou ser breve aqui. Veja, quando Deus disse a Adão: não coma da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, senão tu morre. E o que é isso? Isso é lei, tá? Agora, quando Adão e Eva pecam, né, e eles são chamados por Deus diante da situação, Deus lhes prega o evangelho e disse assim: da semente da mulher há de vir um que há de esmagar a cabeça da serpente. E o que acontece então?
desenrolar desse processo, você vai ver que Adão e Eva creem nestas palavras que Deus lhes disse. Mas como é que sabemos que Adão e Eva creram no que Deus disse? Porque eles não morrem. Porque Deus é sério, tem que morrer, alguém tem que morrer, porque houve um pecado, houve uma transgressão. E Deus não passa a mão no pecado, por cima do pecado. O que aconteceu? O texto bíblico, você lê que alguém morreu no jardim. Quem foi? Um substituto. Um animal morreu em substituição de Adão e Eva, e das peles desse animal Deus fez vestes para Adão e Eva. E essa fé é tão clara quando disse a Bíblia que nasceu um filho a Eva, e Eva disse: o Senhor me deu um varão. Olha, ela já está esperando a bênção da parte de Deus. Então a lei já está no jardim. Se você comer, tu morre. E a graça já está no jardim, tá? Quando eles pecam, mas creem, tem o perdão de Deus, tá? E um substituto morre em lugar deles. Amém? Vamos para frente. O tempo da graça, então eu estou explicando justamente por esse termo, tá? Muita gente usa esse termo, o tempo da graça, tá? Tempo da graça sempre foi, tá? Tempo da lei sempre foi. O que muda, tá? São a formatação, a forma como Deus lida com as pessoas. Vamos esclarecer já. Logo no primeiro livro do Novo Testamento há registros das palavras de Jesus sobre o dízimo. Disse em Mateus 23: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, praticar o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, isto é, o dízimo. Veja, é interessante esse texto aqui, porque os fariseus, você deve lembrar que sempre procuravam ocasião, tá, para achar falha em Jesus, sempre, mas em nenhum momento acusam Jesus de ele não dar o dízimo. Ao contrário, Jesus coloca os fariseus, né, como hipócritas, os escribas e fariseus, porque eles estão praticando uma parte da lei e esquecendo da outra parte, que é o juízo e a misericórdia e a fé, tá? E Jesus deixa claro: não vem trazer desculpas, porque pratica um, vai deixar de praticar o outro. Jesus está dizendo: é possível praticar os dois, ser dizimista fiel e ter misericórdia, ter fé, tá? E exercer juízo. Amém? Aqui diz Hebreus 7:8, isso é o Novo Testamento, estamos lendo o Novo Testamento. Eu disse que tem mais de 10 versículos que falam direto ou indiretamente sobre o dízimo. Não vou ler tudo, mas aqui em Hebreus 7:8 deixa claro: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Veja, o autor da epístola faz a referência sobre a prática do dízimo quando está sendo escrito o livro aos Hebreus. O livro aos Hebreus, no mínimo, foi escrito entre o ano 64 a 67. Isso é no mínimo. Data que, segundo a maioria dos comentaristas, né, põe, tá? Então, se estamos no ano 64 a 67, nós já estamos na segunda geração de cristãos, tá? Dentro da questão do Novo Testamento. Então, Pedro, Tiago, João, já tem uma geração, tem uma igreja. Nós já sabemos que Paulo já fez suas viagens missionárias. Paulo morre no ano 67, tá? Então a igreja já cresceu, e aqui diz que eles estão praticando o dízimo. Aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, tá? Então a prática do dízimo está ativo, tranquilo, tá? Não há necessidade de ter muita referência, porque já está há uma prática normal, tá? No meio do povo de Deus. O caminho da prosperidade, o dízimo como caminho da prosperidade. Conforme o homem se conforma à vontade de Deus, Deus cuida em abençoar a sua vida.
Veja Salmos 37, 4 e 5. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, seguir o conselho do Senhor, que é deleitar-se no Senhor, e seguir o conselho do Senhor e confiar nele, com certeza traz resultados positivos, tá? Traz resultados para a prosperidade. Amém? Em Gênesis 47, agora vamos explicar melhor a questão de José. O que é que José faz no Egito? Ele compra, né, no tempo das vacas gordas, ele economizou. A história das vacas gordas, vacas magras, né? Você lê aí em Gênesis, você vai se inteirar melhor. As vacas gordas é um tempo chamado de prosperidade, e as vacas magras é o tempo de 7 anos que houve escassez seca no Egito. Então, no tempo da prosperidade, José guardou, tá? Ele economizou. Olha só, no tempo da prosperidade, ele economizou. Agiu dentro dos princípios da administração financeira. Quando veio a seca, ele tem. As outras pessoas que no tempo da prosperidade gastaram tudo, comeram tudo, quando veio a seca, não tinham. E agora, nesse tempo da seca, José lhes vende o produto e eles acabam gastando todo o dinheiro na compra, tá? E também acabam vendendo tudo que tinham e acabam se vendendo. Ou seja, não tem mais nada, tá? Eles estão destinados a morrer de fome. Neste contexto que José do Egito, tá? José disse para o povo: olha, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar aqui a lei da suzerania. Já que toda a terra é de Faraó, eu vou dar para vocês um pedaço de terra para cada um, e eu vou dar sementes para o campo, tá? Veja o que diz, vamos ler o texto, né? 5ª parte, né, era de Faraó, e as outras 4 partes devem administrá-lo. Os outros 4/5 ficarão para vocês, é José falando, tá? Para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em sua casa. O que José está fazendo? Ele está dando terra, ele está dando semente. Aquelas pessoas não tinham mais nada, elas iam morrer de fome. Então, esses 20% é para lembrar que José está sendo favorável com eles e lembrar a eles que a terra não é deles, tá? Esse é um princípio da suzerania. As pessoas deveriam se lembrar que eles estão debaixo de um favor do seu Senhor suzerano. Mas José não somente lhes dá a semente, né, e a terra, mas lhes ensina como prosperar. Disse: uma parte da semente, tá? Ou seja, dos 80%, olha só, que está na vossa mão, disse, uma parte será para semente do campo. Ou seja, apesar dos 80% estar na tua mão, não coma tudo, divida ele, tá? Pega a pizza e divida, né? Estava falando isso, tá? Você vai administrar aquilo que está em tuas mãos, porque da outra feita, se você foi parar na miséria, na pobreza, é porque você não soube administrar teus recursos. Então agora José disse: você não coma tudo, da semente que fica na tua mão, você vai deixar uma parte para semear, ou seja, é capital. A segunda parte diz: é para você, né? Você que plantou, você que colheu, você tem direito de comer também aquilo que você desejou. Ou seja, eu trabalhei com um sonho, né? Eu trabalhei com um desejo de alcançar algo, tá? Não, seja feliz, desfrute. Você dá uma parte, não é tudo, uma parte. Não se prive de ser feliz, né? O sábio Salomão disse que o desfrutar daquilo que ganhamos é a parte do homem aqui na terra. Então, não se prive também da alegria. Guarde uma parte, outra parte você, tá? Você particular, você pessoa particular, tá? Desfrute esse momento. Agora, a outra parte diz: pensa nos seus filhos, invista em seus filhos,
E ainda a outra parte, em todos os que vivem em sua casa, os seus servos, né? Servos, servas, naquele período que havia, tá? Então, o que estamos vendo aqui? Princípios de administração. Divida seus recursos financeiros de forma que sempre você tenha um capital rendendo, mas que você tenha felicidade, tá? Que os teus filhos tenham felicidade e todos sejam felizes no final. Isaías 55, 2 disse: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Olha o que o Senhor disse. Agora, transportando, tá? Eu falei para vocês que o Pentateuco foi escrito dentro do contexto da sucerania. Veja, Deus dizendo agora: vocês vão me dar 10%, né? Que ele estipulou 10%, Deus não estipula 20%, Deus estipula 10%. Então disse: vocês vão me dar 10% e 90% vai ficar na mão de vocês. Mas esses 90% não é para gastar como quiserem. Por que gastar esse dinheiro naquilo que não é pão? Tá? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. O que Deus está dizendo? Aprenda a dividir, né? A administrar, aliás, tá, os recursos que você tem, e não gaste o teu dinheiro naquilo que não é necessário. Gaste só naquilo que precisa. Não precisa, não gaste, tá? Não passe o cartão, né? É isso que Deus está dizendo. Tem gente que passa o cartão sem necessidade, está com o poder na mão e acaba gastando e afundando na dívida, ok? Esse é um princípio da prosperidade. A lei da semeadura, né? Semeando muito. A lei da semeadura é simples: o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, abundância se fará. Então, aqui é claro, simples, tá? O que eu creio, tá? O que eu pratico, o quanto eu pratico, tá? Isso me trará o quanto de resultado. Se eu creio em Deus, creio que Deus está falando sério, que é a verdade, tá? Se eu seguir a orientação de Deus, eu vou prosperar, então eu vou ser fiel, tá? Eu vou dividir, né? Eu vou administrar meus recursos financeiros de tal forma que eu pratique abundantemente, tá? Seja dedicado, tá? Eu vou semear, né? Eu vou praticar fielmente aquilo que eu quero colher. Se eu não mudo a semente ou a quantidade do que eu colho, tá? Aliás, do que eu planto, a minha colheita não vai ser diferente. Então, quanto que estou semeando e que qualidade de semente que estou semeando, isso deve ser pensar. Nessa lei também observamos então a qualidade. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, né, isso também se fará, tá? Então aqui é importante esse ponto que nós temos aqui. Quando o autor Paulo aos Gálatas, né, está nos dizendo: cuidado, tá? Não se deixe enganar, né? O que você está plantando, isso você vai colher. Que qualidade de semente está plantando, isso você vai colher. Nós vamos concluir, nosso tempo já foi. Nós explicamos a importância dos votos e dízimos, ensinamos que dizimar é honrar a Deus, e mostramos a necessidade de investir no reino de Deus. Deus te abençoe, meu amado, meu irmão. Só para fechar, Jesus disse em Mateus 26:11: os pobres sempre tereis convosco. Não que Deus queira que as pessoas sejam pobres, mas porque tem gente que tem a bênção de Deus, mas não sabe administrá-lo, lamentavelmente. As pessoas não são pobres porque não estão abençoadas, são pobres porque não sabem administrar a bênção que Deus lhes concede. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Bom proveito dessa escola bíblica e compartilhe, tá? Compartilhe esse vídeo, tá? Para as pessoas aprenderem, para serem abençoadas. Inscreva-se no nosso canal. Temos mais de 20.000 pessoas que estão participando, mas não estão se inscrevendo. Inscreva-se no nosso canal para você receber os próximos vídeos, o aviso que já foi lançado. E deixe sua curtida, seu likes, tá bem? Tá tudo bem? Amém? Deus te abençoe, obrigado, um abraço para vocês. Até a próxima Escola Bíblica Dominical.